Olá, tudo bom? Meu nome é Leandro, sou plantonista de Biologia e eu vou resolver o exercício 9 da lista de meiose da professora Bel, beleza? Nesse exercício 9, a afirmativa, na verdade, dele, que mais, que mais causa problemas é a afirmativa número 2, que ele diz que as células 2 e 3, as figuras 2 e 3, né? Representam a telófase 1 da meiose e a metáfase de mitose, beleza? E a gente tem que julgar se isso está certo ou errado. Primeiro de tudo, né, a gente sabe que esses dois caras são cromossomos homólogos. Eles são homólogos e eles estão pareados entre si. Isso é uma característica de metáfase, né? Até porque eles estão no centro da célula, né? Só que isso é uma metáfase 1 de meiose, tá? Por causa desse pareamento. Se isso fosse uma metáfase de mitose, todos eles estariam aqui, ó, na placa metafásica em linha, né? Todos alinhados. Só que daí vem o grande porém dessa questão, que é o seguinte: por que que a célula número 2 não é ou é, né, uma telófase 1 de meiose? A resposta para isso vai vir desse desenhozinho aqui de cromossomo que eu deixei, beleza? Por quê? Vamos analisar um pouco esse cromossomo, beleza? Eu tenho aqui as duas pernas, digamos, de cima do centrômero e as duas pernas de baixo do centrômero. As duas pernas de baixo do centrômero, elas estão meio tortinhas aqui, é um desenho meu, mas enfim. Elas são muito simétricas entre si. Essas duas, elas também são muito simétricas entre si. Por que isso? Porque uma cromatide irmã, né? Essa fita é uma cromatide irmã, né? São cromátides irmãs. Então, essa fita é idêntica a essa fita. Elas são idênticas tanto em formato quanto em tamanho, né? E aí, todo pedaço de cima do centrômero tem que ser igual à outra cromátide. Todo pedaço de baixo do centrômero tem que ser igual também ao da outra cromátide. Beleza? E é aí que a gente percebe que esse exercício aqui é um exercício chato e que ele não quer medir exatamente conhecimento, ele quer medir o quanto você consegue ver defeitos, tá? Porque é o seguinte, pensando nessa questão da simetria, digamos que aqui nesse ponto seja um centrômero. Dá uma olhada nas duas pernas que estão aqui, digamos, para cima do centrômero e essas outras duas pernas que estão aqui, digamos, para baixo do centrômero. Elas são diferentes entre si, certo? Se elas são diferentes entre si, isso significa que esses dois caras, eles não são cromátides irmãs. Beleza? Eu não consigo nem, apesar de estar falando de células humanas no exercício, né? Se ele estivesse falando de qualquer animal, eu não saberia distinguir entre uma célula que é haploide ou diploide, mas por eles estarem falando de uma célula, digamos, humana, né? Eu sei que essa célula aqui, ela é 2N. Se ela é 2N, isso significa que esses dois fios aqui de DNA, eles são cromossomos homólogos, beleza? Não cromátides irmãs. Se eles não são cromátides irmãs, isso significa que esses caras aqui, eles não estão ele não é um cromossomo duplicado. Se ele não é um cromossomo duplicado, isso significa que isso daqui não é uma telófase 1, ele é uma telófase mitótica, tá? É uma telófase de mitose, ou até uma telófase 2, vai? Daria até para colocar entre parênteses aqui uma telófase 2, mas a gente não sabe, tranquilo? Então, esse exercício, ele é chato porque uma pessoa prestando uma prova, ela já não está na CNTP, né? E se ela não está na CNTP, ela não vai prestar atenção em pequenos detalhes assim, né? Coisinha minúcia, chata, que deixa uma questão
não vou dizer que é uma questão boba, tá? Mas que deixa uma questão que poderia ser um pouquinho mais fácil, que poderia medir exatamente o conhecimento dos alunos, ele deixa isso como uma questão muito difícil, né? De alguém acertar por ter tempo de ver isso aqui no meio de uma prova, beleza? Mas essa é a resolução. Então aí, por causa disso, a afirmativa 2 está errada, e a afirmativa 2 estando errada, a única alternativa que sobra como resposta dessa questão é a alternativa C, que diz que a 1, a 4 e a 5 são verdadeiras. Beleza? Então essa é a resolução do exercício 9. Muito obrigado e bons estudos.